Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, o Bom Dia Cidade, hoje nessa segunda-feira de feriado, 2 de novembro de 2020. Mês de novembro já iniciou, daqui a pouquinho é contagem regressiva. Já estamos, em contagem regressiva. Tem muita gente que começou a contagem regressiva para o final do ano, desde quando começou a pandemia. Muitos estão dizendo que é um ano perdido, o ano de 2020, querem até esquecer definitivamente esse ano. Mas é o que temos, hoje é dia 2, hoje é feriado, uma segunda-feira o sol está meio tímido, querendo sair. Daqui a pouquinho o Marcelo fala aí pra gente da previsão do tempo. Lembrando que direto dos estúdios aqui da Rádio Guarujá, no Santa Rosa, nós estamos começando aqui o nosso programa e você está nos acompanhando pelas redes sociais, página no Facebook, Rádio Guarujá M1550, também pelo Instagram, você também acompanha, pelo nosso canal do YouTube, programa Bom Dia Cidade, Rádio Guarujá, e também para quem baixa o aplicativo aí no seu celular. E você que sintoniza também os 1550 da Rádio Guarujá, esse prefixo que é o mais tradicional de toda a Baixada e de todo o litoral. E também na nossa parceria com a Guaru TV, vocês aí em Vicente Carvalho, aí no Itapema, vocês estão nos acompanhando. Você nos acompanha pela Guaru TV. E também para quem é assinante da NET, estamos no canal 11 da NET, na TV Guarujá. Muito bem, vamos começar. Daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo, também vamos ter o Rubens Marcon, pense nisso, o professor Luiz Paulo no Você Sabia, e também vamos ter aí muita informação até às 10 horas da manhã. Lembrando que dentro do Bom Dia Cidade, a partir das 9, temos o assunto do dia, que nós vamos comentar aqui com vocês. Bom, vamos lá, Marcelo Castilho. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Bom dia em especial para quem nos acompanha pela TV Guarujá e Guaru TV. Muito bem, Marcelo. Passa rápido, hein? Você vê que o tempo está passando rápido. Outro dia aí era outubro e agora já começou novembro. Novembro vai ser muito rápido porque daqui a 15 dias tem eleições aqui no Brasil, eleições municipais. Na nossa região vamos ter aí eleições, algumas cidades terão aí segundo turno, a ideia, as pesquisas estão encaminhando para isso, para o segundo turno. Eu acho que segundo turno é Santos, me ajuda aí, Marcelo, Santos vai ter, Santos. Não sei não, viu, Hermínio? Depende das próximas pesquisas. Vamos ver. Pela última pesquisa, eu acho que está caminhando para o primeiro turno. Primeiro turno? Então, vamos ver. Então a ideia seria o segundo turno. São Vicente é que vai ter segundo turno, também embolado. Sim, lá, São Vicente vai ter. Tá bem embolado. Praia Grande também está caminhando para o segundo turno, parece, ou não? Talvez. Eu fiquei sabendo, li em algum lugar que o Alberto Mourão, o prefeito da Praia Grande, tirou licença aí esse período eleitoral e está em campanha mesmo, para ajudar a candidata que ele está apoiando, Então, a coisa lá é muito séria. Então, o Mourão saiu a campo, Então, tá aí fazendo campanha diariamente, pedindo voto para sua candidata. Aqui no Guarujá também as pesquisas estão indicando que provavelmente não haverá segundo turno, provavelmente. É o que mostra a pesquisa, é o cenário, porque o que é uma pesquisa? É o retrato de um cenário, de um momento que nós estamos vivendo. Então, nesse momento, a pesquisa indica que não haverá segundo turno aqui em Guarujá. Acho que Bertioga também não tem segundo turno, e por conta da população é menos, Lá tem uns 60 mil habitantes. Eu não sei. Aqui em Cubatão, com certeza, não terá segundo turno. Não terá também? Tudo será definido no primeiro turno. E quem está na frente aí, segundo a pesquisa, Marcelo? É o prefeito? É o Ademário, será? Ele deve estar com uma ligeira vantagem, mas precisa de pesquisas mais apuradas. Então, vamos ver. Eu vou olhar aqui o que porque o Instituto de Pesquisa Tribuna, o IPAT, ele fez pesquisa em todas as cidades, Então vamos olhar daqui a pouquinho para ver como é que está Cubatão, porque a gente sabe que em Santos a coisa está meio ali, os três candidatos da ponta, é o Rogério Santos, é o Vicente Cassione e o Banha. Esses três estão ali brigando. O Rogério Santos está na frente. O Banha e o Cassione invertendo, eles estão ali brigando para ver se conseguem ir para o segundo turno. Isso. Lá em São Vicente tem os três também que estão brigando, o atual Pedro Gouveia, o Caio Amado e a Solange Freitas.
Lá na Praia Grande eu não me lembro o nome eu sei que tem uma... Raquel Kine. Raquel Kine, né? Que tá na frente. Isso. Depois lá vem o Alexandre Cunha, aí tem Janaína Balares e tal. É por aí o caminho, lá na Praia Grande. Em Cubatão você tem aí o Ademário, o Wagner Moura tá saindo aí também? Então, há essa questão de que a candidatura dele foi impugnada, mas ele recorreu da sentença, então precisa haver uma definição, né? Sobre a situação dele. Né? Em Santos a coisa é muito brava, porque Santos são 16 candidatos. 16 candidatos. Você fazer um debate com 16 candidatos é a coisa mais complicada. Tanto é que o SBT aqui da região, a VTV, fez um debate aí e acabou se enrolando toda, porque ela tem que cumprir grade, né? Pelo que eu acompanhei, tem que cumprir grade, a grade que vem do SBT nacional. E aí não teve tempo, não deu tempo. Atrasou alguma coisa lá que eles cortaram o final. Não tem jeito, são 16 candidatos, é muito tempo. Aqui no Guarujá já tem muitos, são 10. São 10 candidatos, é muita coisa. É muita coisa. Nós estamos nos preparando para o segundo turno. Onde houver segundo turno, a gente vai acompanhar. Agora, no primeiro turno é muito complicado, é muita gente. E teve debate, viu, Hermínio, que não foram todos os candidatos, né? Também tem isso. Também. Os de Santos estão indo todos. Os de Santos, que teve na Santa Cecília, teve na VTV, tá indo todos. Lá estão indo 16. É um negócio complicadíssimo. Lá é uma tarefa, é desafiador mesmo. Mas muito bem, vamos lá, Marcelo. Vamos começando aqui, dando início ao programa. Já o professor Luiz Paulo vem chegando no Você Sabia. 8h20. As principais manchetes do dia. Muito bem, começando com as manchetes, hein? Olha, a Baixada Santista registra 64 novos casos e uma morte por Covid-19 em 24 horas. Terremoto na Turquia. Menina é resgatada viva após 65 horas. Prefeito de Eldorado, lá no Vale do Ribeira, é internado após piora em quadro de Covid-19. Fogo atinge galpão de empresa na zona leste de São Paulo. Baixada Santista tem melhor resultado do ano na geração de empregos formais. Câmara do Rio de Janeiro gastou 1,7 milhão de reais na pandemia com combustível. Em Bertioga, viatura da PM atola em praia e chama a atenção dos banhistas. Eleições. Quase 2.000 candidatos decidem concorrer em outra cidade após 4 anos. Baixada Santista recebeu mais de 150 mil veículos para este feriado de finados. Partidos descumprem regra de repasse de verba de campanha para negros e mulheres. A cidade de Santos promove alterações em pontos de ônibus a partir de amanhã. Para a oposição e Centrão, Rodrigo Maia ainda quer disputar a presidência da Câmara. Santos inicia testagem rápida de Covid-19 em profissionais da educação. Segundo estudo, mineração, agricultura e bancos vencem a pandemia. Às 8h22, estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já está começando direto aqui dos nossos estúdios, aqui da Rádio Guarujá. Para você que nos acompanha em multiplataformas, no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook, e também pelos 1550 da Rádio Guarujá e na nossa parceria com a Guaru TV em Vicente Carvalho. E para quem é assinante da NET, estamos na TV Guarujá, canal 11. Bom Dia Cidade. Oferecimento: City Transportes, Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Olá, aqui é Walter Suman. Vote nos candidatos a vereador da nossa coligação. Adriana Rodrigues, 65123. Alan Medeiros, 65333. Ali Marli Muniz, 65655. Baixinho do Grêmio, 65548. Chanel Martins, 65024. Cida Lima, 65113. Diane Silva e Raquel, 65081.
Vote nos candidatos do PCdoB. Fique por dentro de tudo o que acontece na Guarujá AM. Acesse www.radioguarujaam.com.br e confira as novidades feitas especialmente para você. Guarujá AM, 1550 kHz. E no site da rádio, você ainda conhece toda a equipe, pede sua música, participa das promoções e concorre a muitos brindes. Então acesse agora www.radioguarujaam.com.br. Guarujá AM, a rádio do meu coração. Sou louca pela Guarujá. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Plano de manejo da primeira área de proteção ambiental da cidade. 8º melhor índice de sustentabilidade da limpeza urbana no estado. Implantação do Atlas da Poluição. Mais de 70 toneladas de recicláveis coletados. Tudo isso em menos de 4 anos como prefeito. É por isso que aqui tem trabalho. Walter Suman 40, vice-doutora Adriana Machado. Coligação vencendo desafios, cuidando da cidade e das pessoas. PROS, PPD, PT, MDB, LBTC, PSD, PCdoB, Solidariedade, PTB, PSC, PSB, PT. Toda terça, na Rádio Guarujá AM, você acompanha as sessões da Câmara Municipal de Guarujá. Rádio Câmara. Sintonize a Guarujá AM 1550 kHz e acompanhe ao vivo os trabalhos dos vereadores de Guarujá. Rádio Câmara, com transmissão das sessões da Câmara de Guarujá, todas as terças-feiras, a partir das 15 horas, na Guarujá AM, a rádio do meu coração. A pandemia chegou e nos tirou o que há de mais valioso. Aos poucos, perdemos nosso movimento. Buscamos forças junto aos nossos pacientes para resistir à crise. Mas sem a sua doação, não podemos continuar. É a sua doação que move a ACD. Pois só chegamos longe quando você está por perto. Mais do que nunca, precisamos de você. Não deixe de doar. Porque sem você, não existe a ACD. Doe para a ACD e participe do Teleton. teleton.org.br. Criação do Instituto da Mulher A Casa Rosa. Nova unidade complexa William Rocha. Novo pronto-socorro infantil na UPA de Vicente de Carvalho. Nova UPA rodoviária com 30 novos leitos. Tudo isso em menos de 4 anos como prefeito. É por isso que aqui tem trabalho. Walter Suman 40, vice-doutora Adriana Machado. Walter Suman, trabalho não pode parar. Já embalou. Coligação vencendo desafios, cuidando da cidade e das pessoas. PROS, PPD, PT, MDB, LBTC, PSD, PCdoB, Solidariedade, PTB, PSC, PSB, PT. Programa Tarde Total. De segunda a sexta, da 1 às 3 da tarde, com Marcos Filho. Na Guarujá AM, muita música, prêmios e promoções. A tarde mais gostosa do litoral. Programa Tarde Total. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos com o Bom Dia Cidade até às 10 horas da manhã. Lembrando, olha, a partir das 9, dentro do Bom Dia Cidade, teremos o assunto do dia. E ali vamos tratar de alguns temas aqui. Mas deixa eu já chamar o professor Luiz Paulo, já está por aí, já chegou? Nesse feriadão, professor Luiz Paulo, acordando cedo, baixinho. Que história é essa, baixinho? Que história é essa? Ele tá aí, tá cedo aí, rapaz. Quando você me falou... Caí da cama. Eu não acreditei, mas tudo bem, vamos em frente, que o dia, pelo jeito, o dia vai ser muito bom, vai ter ótimo. Professor Luiz Paulo, bom dia, professor. Bom dia, Hermínio, olá, Marcelo, olá a todas as mídias que nós estamos aqui falando. Prazer estar com vocês. Eu vou lhe dar logo um desafio, logo de cara, aí a gente vai conversar um pouquinho sobre outras coisas. Vou lá um desafio. Porque o 2 de novembro... tem a ver com finados, né? Aí eu não sei se você sabe hoje ou responde amanhã. Bom, daqui a pouco responde. Pensa aí para responder. Calma que ainda não abriu o quadro, ainda não abriu. Mas vamos lá, olha essa notícia aqui. O prefeito de Noel Pedroso Rocha, lá de Eldorado, foi internado na noite de sábado devido a uma piora em seu estado de saúde. No último dia de 25, ele e a esposa
a Celina Marli, testaram positivo para a Covid-19. De acordo com a Prefeitura de Eldorado, ele teve uma piora no quadro clínico e foi encaminhado para o Hospital Regional de Pariquera Sul, onde realizou exames e permaneceu internado. Já na noite de domingo, ele apresentou melhora, né? Mas ainda com um estado ainda mais... Ainda estava tomando os medicamentos, as medicações, tal, mas ainda estava com sintomas na fase inflamatória da doença, né? Então, a previsão de que o prefeito fosse transferido, mesmo no dia de ontem, para um hospital com melhor assim, condições de recebê-lo para continuar o tratamento. O hospital lá em Registro, né? Pois onde ele está lá em Eldorado é um tratamento mais simples, né? Então, é isso aí. Vamos aguardar para ver se o prefeito... A região ali dispõe de 2 hospitais de referência. A gente tem o Hospital de Pariquera-Sul, Hospital Regional, que tem um consórcio intermunicipal, e o Hospital Estadual de Registro. Esse prefeito, a gente deu várias notícias aqui, desde quando começou a pandemia. Ele parece que não levou muito a sério, não levava muito a sério. Talvez agora, a doença castigando um pouquinho, ele vai. Ele, lógico, a gente espera que ele sobreviva, que ele se recupere, volte para sua família e volte a administrar a cidade. Mas era assim, andava sem máscara, meio assim, fazendo aglomerações e tal. Era desse nível. É desse nível, que é o que existe, lamentavelmente, uma grande parte no Brasil. Você vê que o ministro Pazuello também passou muito mal, teve lá desidratação. Quando eles falam desidratação, é para dar aquela notícia mais leve. Mas deve ter passado muito... O Pitulão lá deve ter passado muito mal, hein? Que ele é meio gordinho, deve ter passado. Deve ter sofrido. Para ser internado, deve ter sofrido bastante. Deve estar sofrendo. Continua. E aquela conversa que ele teve com o presidente Bolsonaro, vamos falar baixo aqui, viu, professor Luiz Paulo? Veja lá o que você vai falar do Bolsonaro. Fala baixo. Ele está aqui do lado. Ele tá aqui, não é do lado aqui de onde eu estou, mas está aqui do lado. Entendeu? Quem mandou o ministro ficar sem máscara? Mas não é fácil, não. Mas peraí, ele vai caçar a concessão da Rádio Guarujá? Não conseguiria. Mesmo se ele quisesse... ele conseguiria se fosse igual o Hugo Chaves, né? Fosse um Chaves, mas ele não é. Ele fala isso na hora da raiva, eu quero caçar a Globo, é na hora da raiva. Na hora da raiva eu quero caçar, na hora da raiva. É porque a Globo tem muita audiência, o único problema é isso. Eu sempre repito isso aqui. A mesma notícia sai na Bandeirantes, na Record, qualquer outra emissora. Mas o incômodo é quando sai na Globo. Saiu na Globo, aí é um problema muito sério. Mas vamos lá, Luiz Paulo. E eu acho que, só para fechar esse assunto, eu acho que seria uma coisa tão natural quando uma autoridade ela contrai a doença, a Covid-19, ela vira público e dizer que estou com a doença, fui testado positivo, e agora eu vou seguir todos os protocolos. Eu acho exemplar o que aconteceu, por exemplo, quando o Mário Covas era governador do estado e diagnosticado com câncer, fazendo tratamento de câncer, ele falou às claras: estou com câncer, vai ter um momento que eu vou ter que sair do governo. E a mesma coisa agora com o Bruno Covas, quando ele teve câncer, depois quando ele teve Covid, anunciou das 2 vezes que estava doente, sabe? Então, deixar as claras. E outra coisa... Nesse caso, a honestidade, ela é benéfica tanto ao político quanto à sociedade. Mas no caso aí do câncer, é algo diferente da Covid. A Covid, a tua postura como político, como um líder político, influencia as outras pessoas. Influencia aqueles que o seguem. Por exemplo, o político andar sem máscara, dizer que não é tão grave assim, e fica se aglomerando... Quando uma autoridade faz isso... Exato, o próprio fato dele andar. Ele influencia... Você está citando exemplo, eu vou lembrar da postura do Trump durante a campanha e do Biden durante a campanha. Exatamente. O Biden ele está respeitando o distanciamento social, os comícios, quando ele faz, as pessoas estão dentro do carro e mesmo assim os carros estão distanciados uns dos outros, ele usa a máscara em público, então tem uma série de coisas que é o exemplo. É o exemplo. Não só você falar sobre, é você agir como. E pode ser que até que o Trump perca a eleição lá nos Estados Unidos por conta da postura dele, pela maneira como ele se comportou diante dessa pandemia, diante da doença. Então talvez ele perca por causa disso.
Aqui no Brasil você vê, né? A situação é muito esquisita. Ontem eu custei acreditar nisso. Fizeram uma manifestação na Avenida Paulista. Eu falei, não, isso aqui deve ser montagem de outras manifestações. Estavam fazendo manifestação na Avenida Paulista contra o governador João Dória pelo direito de não tomar vacina. Aí eu pergunto aqui, que vacina? Não existe vacina ainda? Aí os caras, essa turma aí que se traveste, eles vão tudo com a camisa da seleção brasileira, porque eles acham que patriotismo é vestir camisa brasileira, né? Camisa da seleção brasileira. Eles acham que patriotismo é isso. Aí eles vão lá para a Avenida Paulista, você vê o nível que foi para lá. Tudo sem máscara, sem distanciamento, porque eles são negacionistas, eles não acreditam. Quando alguém deles ali pega, eles escondem. E outra coisa, eles não tomam hidroxicloroquina. Eles não tomam. Eles mentem, dizem que tomam. Mas não toma, não. Eles vão querer saber com o médico, eles têm um medo lascado. Eles Qual têm é o melhor tratamento para si? Exatamente. Sim. Eles não tomam, não. Não tomam, nem preventivamente, nem nada. Eles não usam isso. Agora, eu achei esquisito, Luiz Paulo. Nem hidroxicloroquina, nem o ozônio. Nem ozônio no reto. Eles não, e não nem tomam. a Anitta. E nem a Anitta. Inclusive, eles estão parando até de ouvir a cantora Anitta para não dar vontade de tomar o remédio Anitta. Gostou? Não gostou? Poxa vida, Luiz Paulo. Me esforcei bastante aqui para tentar. Mas não é a tua praia essa. Não é mesmo, não. Não é mesmo, não é a minha mesmo. Eu não. Para fazer piada, eu sempre fui um horror. Quem conta piada. O Baixinho perdeu a oportunidade de colocar risada no Carlos Alberto agora para você. Quem conta boas piadas é o Marcos Filho. O Marcos Filho, durante muitos anos aqui, ele contava umas piadas. Dá umas piadinhas aqui. Mas muito bem. O Baixinho morre de rir com as piadas dele. Vamos em frente, Luiz Paulo. O que você acha? Vamos falar do finado? Você consegue, não? Eu tinha preparado uma outra, mas o que você preparou? Eu falei a origem da palavra linchar. Linchar? Então deixa eu falar linchar amanhã. Vamos falar linchar amanhã. Vamos lá. Tá bom. Fala do finados aí, Halloween. Como é que surgiu? Tá bom. Porque nos Estados Unidos, eu acho que... Quando é que foi Halloween? Teve Halloween esse ano? Não teve, não? Teve. Você não foi pegar o seu hambúrguer de vassoura? O que é? Eu não entendi. Eu tô por fora. Você não pegou a sua vassoura em casa e não foi pegar o seu hambúrguer de graça? Não tô sabendo disso. O que é isso aí? Não. Uma rede de fast food, uma rede de sanduíches, fez essa promoção em algumas das suas lojas. Você ia pro drive-thru, não de carro, de vassoura, né? Montado na vassoura, e ganhava o hambúrguer de graça. Meu Deus do céu. Você foi de vassoura, Luiz Paulo? E aí, deu confusão? Deu confusão, não? Deu confusão ali? Como é que foi? Que deve ter dado confusão. Não, foi tranquilo. E no Rio de Janeiro teve algumas lojas que a fila passou de 2 km. Meu Deus do céu, hein? Isso é vontade de comer um hambúrguer, hein? Isso é não, mas de graça. Não, mas que isso? E olha, tudo que é de graça você tem que desconfiar. Não existe almoço grátis, hein? Desconfie sempre. Sempre desconfie. Então, mas nesse caso, essa rede de fast food, ela é famosa por fazer esse tipo de promoção e cutucar a rival, que no Brasil ainda é a primeira colocada nessa categoria de restaurante ou de lanchonete. E globalmente ela também tem essas promoções, então não é uma coisa pontual, é uma brincadeira que ela faz com o departamento de marketing dela, é muito mais, vamos dizer assim, ativo do que desse caso de provocação do que a concorrente. Pode falar o nome das duas? Não deve falar, não, porque eles não autorizaram, né, a gente falar, não vamos falar não, porque de repente aconteceu alguma coisa, é bom não falar mesmo. Uma é de um rei e outra é de um palhaço. Pronto, acho que as pessoas já vão saber do que a gente está falando. Mas todo mundo já sabe, porque o pessoal deve ter ido. Eu não estava sabendo, sinceridade, eu não estava sabendo. Não vi nada em lugar nenhum. Eu não vi nenhuma notícia sobre isso. Isso aí saiu no Instagram e no Facebook, com certeza. Não acompanho. Então, se saiu aí, eu não acompanho. Eu não acompanho mesmo, não. Mas vamos lá, Luiz Paulo, vamos falar do 2 de novembro aí, o dia de finados. Vamos lá. Vamos embora. No Bom Dia Cidade, você sabia?
Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Bom, o Você Sabia de hoje foi pego meio que da surpresa, né? Mas é legal. O 2 de novembro é consagrado a finados, né? E é uma sequência, na verdade, do calendário católico, que vem, na verdade, da origem das celebrações pagãs. Nós temos o dia 31 de outubro, que é consagrado a Frida, né? Daí que vem também o dia Friday, né? Frida era uma entidade celta que tinha poderes mágicos. E aí ela, no último dia da semana, para abrir as celebrações do sabá, do sábado, né, do dia sagrado, ela fazia as suas versões e poções no entardecer. Então, a gente tem isso na mitologia celta. E aí, acabou, por essa situação do sincretismo religioso que o cristianismo adotou. Por exemplo, a data de nascimento de Jesus Cristo não é 25 de dezembro, seria mais para o começo de março, 4, 5 ou 6 de março no calendário ortodoxo, tanto que a celebração do Natal do catolicismo ortodoxo é só em março. Mas aí se puxou o aniversário de Jesus Cristo para dezembro para coincidir com o festival do solstício de inverno do hemisfério norte, que no Império Romano fazia entre dia 20 e dia 25 de dezembro. A mesma coisa com relação ao Dia das Bruxas. O sincretismo religioso fez com que dia 31 fosse reservado para lembrar das bruxas, de tudo aquilo que era mal, tudo aquilo que tinha passado. No dia 1º de novembro, nós temos a celebração de todos aqueles que morreram na graça do Senhor, ou o dia de todos os santos. E aí, no dia 2 de novembro, todos aqueles que morreram acreditando no Senhor, mas não necessariamente na graça do Senhor, que seriam os mortos. Tanto que no México a gente celebra o Dia de los Muertos, e aqui seria dia de finados ou feriado dos finados. Então nós temos os santos finados no dia 1º de novembro, todos os santos. Aliás, completamos ontem 477 anos da fundação da Santa Casa de Misericórdia de Santos, a primeira instituição de misericórdia de todo o continente americano, da Patagônia até o Alasca, a primazia instituição pia de misericórdia aqui do nosso lado, na cidade de Santos. E hoje nós temos a celebração do Dia dos Finados, a memória a todos aqueles que já faleceram. É a curiosidade que move o mundo. Muito bem, professor Luiz Paulo, a curiosidade que move o mundo. Daqui a pouquinho... Quase que tu me pega na curva, hein? Mas você foi bem. Achou que eu não sabia, achou que eu ia dar aquele enrolado. Não, mas aí se não soubesse, deixava para amanhã, não teria nenhum problema. Mas muito bem, daqui a pouquinho no assunto do dia estamos juntos aqui com o professor Luiz Paulo, analisando algumas notícias, o que foi notícia nesse final de semana. Muito bem, 8h42, Marcelo Castilho, você conversou... inclusive está ainda, terminou, né? Praticamente terminou a semana do lixo zero. Sim. E você chegou a conversar com o Marcelo Melo, que é o presidente da Cooperbem. Foi uma entrevista que foi feita no Rotativa no Ar. Vamos acompanhar essa entrevista. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá. É Marcelo Castilho, tudo bem? Boa tarde, Marcelo Castilho, tudo bem, graças a Deus. E muito obrigado pela oportunidade da gente estar podendo trocar essas informações aqui com você e com o público que está nos ouvindo. Perfeito, então. Marcelo, que tem também aí a ajuda do Carlos Hicks, ele que faz parte do Instituto Lixo Zero. Estamos aí na Semana Lixo Zero, essa campanha de preservação do meio ambiente, né? É muito importante essas dicas que estão sendo dadas aqui na Rádio Guarujá, a Rádio Guarujá que também participa desta campanha da Semana Lixo Zero. E o Marcelo, ele tem uma cooperativa, né? É importante a gente ressaltar o trabalho das cooperativas, porque nós falamos de reciclagem de lixo, Marcelo. É uma coisa que parece que ainda não é muito incentivado, não é muito usado no Brasil. É isso, Marcelo?
Bom, Marcelo, eu gostaria de começar falando para você e para o público que tinha um senhorzinho que eu admirava muito, né? E eu ganhei um apelido dele chamado Tio das Garrafas. Era o senhor Ramos, da Rádio Guarujá. O senhor Ramos, quando conheceu o nosso trabalho em 2000, ele já falava e enaltecia o trabalho que a gente desenvolvia naquela época. Então, para mim, estar falando para vocês hoje é um momento de muita gratidão a esse senhor que foi quem deu a primeira oportunidade da gente estar podendo falar um pouco do nosso trabalho. E vamos começar assim. A iniciativa do Lixo Zero 2020, ela é extremamente importante porque a gente tem como mote que cada ação conta, né? E aí o que a gente procura levar para uma população de modo geral é que não importa o que os outros não fazem, mas sim aquilo que os outros fazem em prol da questão ambiental. E aí, quando a gente vem para essa vertente chamada coleta seletiva, a gente tem que abordar algumas palavras como catador, catador avulso, catador organizado, cooperativa, associação, coleta seletiva, gestão de resíduos, recursos naturais, educação ambiental, políticas públicas. Então, são várias vertentes que a gente tem dentro desse segmento, tá? Então, para a gente falar de coleta seletiva, a gente tem que ir um pouco mais, que isso se trata de, primeiro, é um serviço público, é de responsabilidade do poder público incentivar a coleta seletiva, a priorizar a contratação das cooperativas de catadores e ampliar o programa de coleta seletiva dentro da municipalidade. Isso não é para o Guarujá, isso é para o Brasil. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a política estadual e, no nosso caso específico, a Política Municipal de Resíduos Sólidos vem dentro dessa linha de trabalho e de conduta, né? O que ocorre? A maioria das pessoas querem que o material seja destinado corretamente, mas elas não sabem todo um processo que tem por trás disso, como geração de trabalho e renda, que tipo de material que pode ser separado, quais os dias de atendimento, né? E a pandemia deixou isso um pouco mais forte dentro do que a gente faz, porque as pessoas ficaram mais tempo dentro de casa, o consumo passou a ser mais interno do que externo, né? E aí gerou toda uma movimentação de resíduos, e aí a gente constantemente é acionado. É importante essa primeira resposta do Marcelo, né, explicando como funciona essa cadeia, né, da coleta seletiva, porque não é tão simples a realização desse serviço, né, pelo que o Marcelo disse. Então, é muito importante a gente ressaltar como funciona isso, e ele falou principalmente durante a pandemia, que isso exigiu, né, as pessoas estão mais em casa, e isso também, de certo modo, está mexendo um pouco mais com esse serviço de coleta seletiva, não, Marcelo? Sim, Marcelo, e a gente até ressalta que, por exemplo, eu uso algumas metáforas que as pessoas querem a coleta seletiva padrão cafezinho da Copenhague no shopping, né, pelo preço do cafezinho do botequim do seu Zezinho na comunidade de baixa renda. Não tem como a gente fazer isso, né? A gente teve essa questão da pandemia, trouxe na maioria das cidades, inclusive na nossa, um decreto suspendendo a coleta seletiva. Só que a população ficou mais tempo dentro de casa e nem todo mundo se atentou a essa recomendação para que não tivesse a coleta seletiva. E aí virou um caos, porque a gente teve muitos endereços para atender, tínhamos que cumprir o decreto, né? E aí a gente foi tentando fazer malabarismo para atender os serviços essenciais que a gente faz, e ao contrário do que a Anvisa, do que a CETESB, do que a municipalidade coloca, a coleta seletiva, ela é um serviço essencial. O que nós temos de problema aí é que vários juristas, vários doutores de tudo quanto é lado, falam sobre uma causa que não conhecem, né? E aí a gente fica entre a cruz e a espada. Atendo o munícipe que tem o material reciclável ou atendo um decreto que gera resíduo? Se eu paro o serviço de coleta seletiva, eu crio um problema de vetores, de material que fica acumulado, de fica parado, né? Então nós seguimos as recomendações feitas em todo e qualquer comércio que pôde trabalhar, inclusive os essenciais, e continuamos o nosso serviço, né? Então,
Agora a gente está se readequando para poder fazer o atendimento da melhor maneira possível junto à municipalidade. Aqui no Rotativa desta quinta-feira, estamos conversando com Marcelo Melo, presidente da Cooperbem, conversando conosco aqui, falando sobre coleta seletiva. E a pergunta que eu quero fazer para você, Marcelo, coleta seletiva, ela começa com a orientação, a educação da população, do cidadão, em separar corretamente o lixo, não, Marcelo? Eu vou fazer uma colocação um pouco diferente, Marcelo. Então faça, por favor. Isso é o que as pessoas dizem, mas a coleta seletiva, ela começa em, primeiro, você tendo um planejamento para você poder realizar a coleta seletiva. Depois você tem que ter o público-alvo, a quem eu vou atender. Para você poder criar as condições de atender esse público-alvo e poder ir ampliando a coleta seletiva. Porque hoje, eu costumo também dizer o seguinte, as pessoas costumam dizer, por que a cooperativa tem que ser contratada para fazer a coleta seletiva? Simples, é um serviço. Se o material reciclável dar dinheiro, como todo mundo coloca, então as cooperativas não teriam dificuldade financeira em se manter. Né? Se o material reciclável desse dinheiro, ferro velho ia em condomínio buscar caixinha de leite, vidro, papel, isopor, né? O que não é o caso. A reciclagem que a gente costuma dizer que dá um pouco de recurso é quando você trabalha somente com um segmento. E aí eu vou no cerne da nossa questão aqui na cidade do Guarujá. A gente atende condomínios que a coleta seletiva é um decreto municipal que tem a sua obrigação por parte dos condomínios de separarem o resíduo e encaminharem para as cooperativas cadastradas. Aí a gente chega no condomínio, o lixo está revirado, não está condicionado em sacos de lixo, a latinha, o zelador ou o funcionário do prédio vendem, o óleo de fritura troca por produto de limpeza e literalmente entregam para a gente, na sua grande maioria, o material que a gente chama de rejeito, que é o lixo, que é o que ninguém quer. E aí a gente tem muito trabalho para poder fazer isso e dificulta completamente o andamento do bom serviço da coleta seletiva. Perfeito, então. Ou seja, voltamos à mesma questão, né, Marcelo? A orientação da população, do cidadão, em não fazer o que você acabou de relatar, né? Que é misturar esse lixo, né? E dificultar o trabalho das cooperativas em separar, né? Fazer a coleta seletiva, não, Marcelo? Perfeito, perfeito. E a gente até costuma colocar, já colocando, a gente precisa que as pessoas compreendam isso. A gente precisa, enquanto cooperativa de catadores, ter mais espaço na mídia local para a gente falar o que fazemos. Porque o que a gente vê é muita gente falando um monte de coisa que não é sobre o nosso trabalho, sobre a nossa atividade, sem conhecimento de causa. Eu costumo colocar o seguinte, não polemizando, mas a gente não tem apoio dos vereadores na nossa cidade com relação a esse assunto. E apoiar não quer dizer, eu concordo, eu acho legal, eu acho bacana. Nós precisamos de políticas públicas voltadas a isso. Alguns anos atrás, nós tivemos a política municipal de resíduos sólidos, tendo o plano e o decreto que instituiu a coleta seletiva. Mas onde está a fiscalização? Ter lei por ter não adianta. Nós precisamos da fiscalização para que a gente consiga desenvolver um trabalho com mais qualidade, entendeu? Perfeito, é importante. Inclusive, Marcelo, o espaço da Rádio Guarujá está à disposição para a gente abordar mais futuramente essa questão da coleta seletiva, do serviço das cooperativas, principalmente. A gente pode até começar falando sobre o trabalho da Cooperbem. Como é que esse trabalho começou a ser realizado na cidade? Bom, Marcelo, por formação, eu era mecânico de avião, morei alguns anos na Europa, e quando as atividades da empresa que eu trabalhava se encerraram lá, eu voltei para a cidade que eu adotei. Eu sou natural de Porto Alegre, vim morar no Guarujá, eu tinha 7 anos. E apesar de ter viajado o mundo na questão da aeronáutica, eu escolhi a cidade do Guarujá para ser o meu lar.
Eu sou literalmente o imigrante ou migrante que escolheu morar aqui. Eu não nasci aqui. Aqui é uma escolha, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu vi que a cidade estava muito suja. E aí já vinha com o hábito europeu da separação de resíduos, aquela coisa toda, então comecei a juntar material, como todo e qualquer cidadão que tem um pouco de sensibilidade na questão ambiental, né? E aí eu comecei a separar material, comecei a juntar, e descobri que os ferros velhos não juntavam, e descobri que tinha um monte de gente que não separava material porque os catadores não levavam, que a pessoa reclamava que o catador rasgava o saco de lixo para tirar a latinha e o cachorro comia o resto da comida. Então eu comecei a desenvolver um trabalho com as pessoas que eu tinha mais próximo a mim, que não tinham renda, de fazer a coleta seletiva em alguns lugares. Aí a gente ia nas escolas, fazia palestra, levava para os professores, diretores das escolas. Com o poder público, a gente começou a desenvolver, que são políticas públicas voltadas para este assunto, e nós estamos falando dos anos 2001, 2002, e aí começamos a fomentar a questão de transformarmos aquele grupo de pessoas num segmento, que seria associação ou cooperativa, a gente já pensando no que seria o futuro, e esse futuro já se passaram 17 anos, né? Optamos por ser uma cooperativa de catadores, né? Começamos a estudar o assunto e ser autodidata com relação a isso. Aí viemos para a questão de ajudar a participação de criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, de políticas voltadas à educação ambiental, a política voltada aos resíduos sólidos, a Agenda 21, e por último agora a gente está envolvido na questão da economia solidária e do lixo zero, né? Então veio uma construção dentro daquilo que nós éramos em 2001, 2002, 2003. E hoje nós estamos preparando a Cooperbem para sermos uma referência nacional, tendo em vista os projetos e o andamento que a gente tem. Legal, então. Marcelo, qual o resultado desse trabalho da coleta seletiva? Qual é a finalidade da coleta desses produtos, desse resíduo seletivo? Vocês dão alguma destinação? Vocês fazem algum trabalho de reciclagem? Como é que funciona isso? Na verdade, Marcelo, aí quando a gente começa a falar especificamente sobre os produtos, né? Então, todos os produtos que a Cooperbem coleta, ela procura, na maioria, fazer a destinação correta, enviando direto para a indústria. É que alguns produtos a gente não tem volume para ser destinado direto para a indústria e precisaríamos de equipamentos que hoje nós não temos para melhorar essa qualidade do material. Então, hoje nós temos, por exemplo, um acordo setorial com a indústria de embalagens de vidro, por conta de proteção de marcas. Nós damos a destinação correta para plástico, papel, papelão, ferro, vidro, metais, plástico em geral, né? Geramos trabalho e renda com relação a isso, mas uma coisa que precisa ficar muito claro para as pessoas que estão nos ouvindo, né? E fico muito feliz de poder estar falando isso, nós estamos vivendo um momento na Baixada Santista que é a questão de para onde mandarmos o nosso lixo, como um todo, né? Então uma empresa metropolitana que atende a maioria dos municípios criou uma unidade de valorização do resíduo, né? E lá a gente sabe que isso vai causar um impacto muito grande na questão da matéria-prima em geral. Bom, vamos lá. O que é a reciclagem? A reciclagem nada mais é do que você aproveitar os recursos naturais que já foram extraídos da natureza e fazer ele voltar para a cadeia produtiva. E aí eu costumo dizer para as pessoas que a maioria não sabe, se eu quero preservar a Amazônia, né, a gente tem que pensar que nós estamos no meio ambiente urbano. A Amazônia está muito longe. Então a gente tem que pensar globalmente e agir localmente. Por isso que a gente se identifica muito na questão do lixo zero, que cada ação conta. Quando eu consigo mandar 1 tonelada de papelão para a indústria, na reciclagem, isso é equivalente a 15 árvores adultas com 5 anos. Que eu estou deixando de cortar e não estou precisando fazer todo esse replantio. O que ocorre? Os valores que são repassados pelos materiais recicláveis cooperativas, eles não se pagam. Nós temos um déficit financeiro hoje que não é por falta de gestão, é porque simplesmente o serviço não se paga, né? Então a gente procura parcerias, procura toda hora estar estimulando e cobrando o poder público local para que tenha um olhar de que realmente é necessário investir
dentro desse segmento para que a gente possa fazer essa geração de trabalho, renda e destinação correta e economia de recursos naturais. É importante isso, né? O Marcelo falou uma coisa importante. O serviço ele precisa ser incentivado para que essa cadeia possa se reestruturar, né? Dar um serviço de qualidade para se aplicar a coleta seletiva de forma adequada, né? É isso, mais ou menos que eu entendi, não é isso, Marcelo? Exatamente, Marcelo. E eu vou até fazer uma provocação. Hoje, nós vamos falar da nossa cidade. Se nós tivermos que falar de coleta seletiva, o que as pessoas confundem? Hoje, o que preconiza as políticas públicas voltadas a esse segmento é prioritariamente que sejam contratados cooperativas de catadores para tal serviço. Ocorre que na nossa cidade e na nossa região, como quase todo o Brasil, a maioria dos catadores são avulsos. Então, a prefeitura não tem como levar políticas públicas a esses avulsos, né? E não adianta ficar falando, nem com falácia, nem com conversinha, de que precisa ser criado um monte de cooperativa de catadores. Nós precisamos dar estrutura e condições para que consigam ter mais catadores dentro de uma organização, dentro de uma gestão que precisa ser dada, inclusive, a resposta à população, né? Dentro disso, o que a gente tem colocado? Que não adianta só dizer que tem coleta seletiva, não adianta só dizer que eu me preocupo com isso. A gente precisa realmente atacar isso de uma forma mais incisiva. Então eu pego hoje, oficialmente dizendo, 2 cooperativas cadastradas na prefeitura contratadas para prestar o serviço de coleta seletiva, 4 caminhões para fazer a coleta seletiva oficial. E eu tenho mais ou menos 18 caminhões da Terracom em 2 ou 3 turnos fazendo a coleta de lixo. Como é que eu vou aumentar a eficiência da coleta seletiva se eu não aumentar a quantidade de caminhões, de trabalhadores, de estrutura para que as cooperativas possam dar uma resposta melhor? Por isso que hoje a gente vê a grande quantidade de material sendo enterrado, porque não existe essa preocupação agora. Não é dizer que vai acontecer, é o agora. O que eu estou fazendo para o agora melhorar? Não adianta ficar só com planejamento. A política nacional fez mais de 10 anos. Muito bem, muito bom. Bem esclarecido aí. Isso é um problema no Brasil inteiro, essa questão da reciclagem, do que fazer, hein, Marcelo? Não é brincadeira não, hein? Não é fácil não. E aí ele alertou, né? O Marcelo aqui, que é o Marcelo Mello, que é o presidente da Cooperbem, está alertando. E o Brasil está ficando para trás nessa questão do meio ambiente. A gente está vendo que as políticas para o meio ambiente elas estão ficando mesmo muito, muito ultrapassadas. É uma pena, né? É uma pena. Mas muito bem, 9h01. Bom dia, cidade. Oferecimento: City Transportes, Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. A Guarujá tem os locutores mais alegres e divertidos. Guarujá. Vote nos candidatos a vereador da nossa coligação. Joselador, 55222. Maurinho, 55212. Neide Marques, 55040. Nicolassi, 55555. Patrícia Pena Areia Loira, 55177. Professora Giana, 55345. Rafael Vitiello, 55000. Vote nos candidatos do PSD. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, 6º andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo.
Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui com o Bom Dia Cidade. Lembrando que estamos pela nossa rede social, página do YouTube, página no YouTube, o canal do YouTube, programa Bom Dia Cidade. Estamos também no Instagram, Rádio Guarujá AM. Estamos pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. E para você que sintoniza o rádio, 1550 kHz é o prefixo mais tradicional de toda a Baixada, de todo o litoral. São 74 anos que a Rádio Guarujá vem levando informação e entretenimento. E também a nossa parceria agora com a Guaru TV, a Vicente Carvalho, e a TV Guarujá, canal 11 da NET. Você que é assinante, você pode acompanhar aqui o nosso programa. Muito bem, Marcelo, a Baixada Santista, ela registrou em setembro o melhor resultado. Nós vamos comentar isso no assunto do dia, porque foi um impacto muito grande nos jovens. As pesquisas estão mostrando, a IBGE mostrou uma pesquisa, mostrando que os jovens, o primeiro emprego para o jovem é a coisa mais difícil do mundo. Está muito complicado o jovem ter o primeiro emprego. Então, o desemprego, que já chega hoje a 14 milhões, fora os desalentados, fora aqueles que desistiram, que estão na informalidade, o Brasil está passando um momento muito difícil. Por mais que consiga, eu vi algumas postagens do governo, dizendo 100 mil empregos aqui, 200 mil. Isso não é o suficiente. Isso é número para campanha política, de eleição. Mas não é o suficiente. Não resolve. Se eu não me engano, o total, viu, Hermínio, foi 313 mil empregos em setembro. Olha aí, você vê, 300 mil, um pouco mais de 300 mil empregos não resolve. Agora, aqui na Baixada Santista, é interessante que registrou o melhor resultado do ano na geração de empregos formais. O mês terminou com 1.358 novos postos de trabalho, segundo o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos e Desempregos. Sabe que a cidade do Guarujá teve um bom índice, né? A cidade do Guarujá teve um bom índice de geração de emprego. Então, Bertioga, Cubatão, né? Admissão ali, 600, aí em Cubatão, 697 foram admitidos. Em Guarujá ficou em segundo. Guarujá fica em primeiro. Em admissão, a cidade do Guarujá fica em primeiro. 713 admissões. Então, gerou-se, né, esse emprego, essa carga, né, de empregos aqui. Muito bem. Ô Marcelo, você conversou com o Marco Antônio Chagas. É sempre importante a gente falar do que a Vigilância em Saúde aqui de Guarujá vem fazendo para enfrentar as doenças, a dengue, para enfrentar a chikungunya, para enfrentar a Covid-19, coronavírus. E essa entrevista aconteceu no Rotativa no Ar. Vamos repetir para vocês um trechinho dessa entrevista. Vamos lá. Antônio, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem? Olá, Marcelo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Novamente aqui para conversar um pouquinho sobre saúde, hoje sobre dengue, assunto bastante importante para a gente. É um assunto que não deixa de estar na moda, infelizmente, né? Que é a questão do combate à dengue, e a vigilância, a prefeitura, através da vigilância, realizou um levantamento de casos de dengue na cidade. É isso, Marco? Como é que foi o resultado desse levantamento? É isso, Marcelo. A gente não tem ainda a informação se fomos ou não a única cidade a realizar o Lira. Mas a gente tem, acho que foi a única cidade da Baixada a realizar o Lira. Meio envolto a tantas questões aí por causa da pandemia do Covid, a gente conseguiu parar porque a dengue é extremamente importante e a gente não pode deixar a nossa população à mercê desse mosquito. Então a gente parou o serviço, eu fiz questão de parar o serviço um pouco da Covid na questão da digitação e tudo, e colocar o pessoal todo em campo para fazer o Lira. E o que é o Lira? O Lira é uma maneira de você conseguir dizer se a cidade está livre este ano de uma epidemia de dengue, se a cidade está satisfatória ou se a cidade está em alerta. E o resultado do Guarujá, como sempre é alerta. A gente, ao fazer o Lira, a gente tem algumas respostas.
quais são os bairros com maior positividade de larva, então que são os larvas, os mosquitos vão ter mais chance de transmitir a dengue naqueles bairros, e quais são os recipientes que estão ocasionando o maior número larvário. Então, essas duas respostas que o Lira nos dá. E a gente finalizou o Lira na sexta-feira passada. Perfeito. Você já tem algum percentual desse levantamento, os locais onde tem maiores casos de dengue no Guarujá? Temos sim. Primeiro eu vou te falar a questão dos recipientes, que eu acho que é importantíssimo os recipientes. Os recipientes que nós notamos que tem maior número de concentração de larva são baldes. Os baldes que ficam nos quintais das pessoas são os que mais mostraram maior número de positividade. Bandeja de geladeira, não sei se porque a gente falou tanto, não foi um recipiente que a gente encontrou larvas desta vez. Então a gente encontrou em baldes e nos ralos externos, Marcelo. São os dois recipientes que a gente mais teve. E quando a gente fala de bairro, a gente teve a área 1, que é uma área problemática, onde estão os bairros da Enseada, Vila Rã, Maré Mansa, Areão. Então realmente foi o bairro que a gente teve o maior problema. E a gente também teve um outro problema, o segundo maior local, né, porque a gente trabalha com áreas, né, Marcelo? E aí, o segundo maior local foi aquele que tinha Jardim dos Pássaros, Cachoeira, Santo Antônio, aqui no centro, uma pequena parcela do centro, mas mais esses bairros de Cachoeira, Santo Antônio e Jardim dos Pássaros. Agora, Marco, vamos lá. Você falou sobre questão de índice de casos de dengue, né? Geralmente há um comparativo de número de casos no ano que estamos em relação ao ano anterior. Por esse levantamento, dá para fazer o comparativo? Não, esse levantamento ele vai mostrar que a gente está em alerta, Marcelo. Exatamente como o ano passado. Nós também estávamos em alerta. Não tivemos epidemia no ano passado. O que me preocupa este ano é o número de casos até o momento. Você vê o calor que está fazendo hoje, o sol que fez hoje, ontem também. E isso vai ser precedido de momentos de chuva. Então já temos aí quem acompanha, eu tenho que acompanhar, né, a meteorologia aí sempre, sabe que vai ter aí no final de semana que pode ser mais úmido, com mais chuvas aí. E isso já é uma preocupação para a gente. Nós não temos como confirmar ou não confirmar que a gente vai ter problema com o dengue, porque eu preciso do mosquito contaminado. Somente o Aedes aegypti, sem estar contaminado, eu não posso dizer que eu tenho um problema com a dengue ou não. Qual um outro problema que a gente está tendo agora, Marcelo? A chikungunya. Alguns outros municípios aqui da região estão apresentando os casos confirmados de chikungunya. E aí, assim, eu já alertei o pessoal da atenção básica, estive em reunião antes de ontem, na quarta-feira, com a Thaís, que é diretora de atenção básica, com o Dr. Vitor, que é o secretário de saúde, e a gente já falou que a chikungunya tem alguns municípios aqui ao nosso redor que já falaram que tem caso confirmado para chikungunya, e aí eu já pedi para sensibilizar a atenção básica, não desconfiar só de coronavírus e de dengue, desconfiar também de chikungunya. E isso vai ser um alerta passado via ofício também para a diretoria de urgência e emergência. Porque a gente não pode perder esse caso. O caso de chikungunya, ele não é tão grave quanto o de dengue, do ponto de vista de sintomas, porém, ele tem um diferencial, que é as dores musculares. As dores musculares, elas existem, mas elas não são as mais importantes. As dores nas articulações são extremamente preocupantes para chikungunya. E é o diagnóstico diferencial, Marcelo. Muito bom, sempre um bom alerta aí, viu, Marcelo Castilho, do Marco Chacon, Marco Antônio Chagas, que é o diretor de Vigilância e Saúde. Sempre muito importante a atenção que ele traz, né, sobre isso, sobre a doença. Você vê que o que é mais importante a pessoa quando está com dengue é saber das articulações. Como é que as articulações elas estão, né? Tem dores, não tem. Agora, quer ajudar a combater a dengue? Então tem que fazer aquele ritualzinho antigo que a gente sempre está falando aqui há muito tempo. Verifica aí na sua casa, aproveita que hoje é feriado. Muita gente está em casa, muita gente não vai trabalhar. Um dia propício, né, irmão?
Dá uma olhadinha, olha, em meia hora você resolve isso, viu? Em 24 horas aí do feriado, meia hora você resolve o assunto. É isso, professor Luiz Paulo? Eu tô falando alguma coisa aqui que não condiz? Acho que em meia hora resolve. A maioria das casas não são do tamanho do Palácio de Buckingham, né? Não é verdade? Você tem um quintal relativamente pequeno, o máximo que pode acontecer alguma casa, de repente você tem que dar uma olhada no telhado, se é laje e tudo mais, se tem calha, porque também é um lugar, a calha, ela pode ter, enfim, obstruções e tudo mais, que pode ter água parada por ali, mas normalmente o que a gente tem, o que a gente encontra é no quintal, tampa de garrafa, às vezes que ficou esquecida ali, ou mesmo algumas plantas. Nós temos as bromélias, por exemplo, que tem acúmulo de água, é uma situação natural da bromeliácea, né? E outras plantas também que acumulam água, seja nas suas folhas, seja no vaso e tudo mais. Você tem essa atenção. E garrafas velhas, embalagens velhas, que de repente você tem uma embalagem de bala que ela caiu de um jeito que acumula um pouquinho de água, já é o suficiente para ter algumas larvas ali do mosquito da dengue. Precisa tomar muito cuidado, então precisamos fazer a nossa parte, né? Então tira o dia de hoje aí meia horinha, dá uma verificada, faz uma rastreia na sua casa, vê se tem alguma coisa. Canto de geladeira, aqueles suportezinhos de geladeira, vê se tem água parada, dá uma olhadinha, joga, pega uma esponja com detergente, passa ali, acabou, já resolveu. Joga um pouco nos ralos aí da sua casa, joga água sanitária. Né? Isso uma tampinha. No caso daquela bandeja de algumas geladeiras, algumas gotas da água sanitária já resolve. Uma tampinha daquela, não precisa muita coisa não. Você vê como são atitudes simples, ações simples que resolvem a situação. Muito bem, já estamos começando dentro do Bom Dia Cidade. Assunto do dia, a maior tribuna livre do rádio. Muito bem, vamos lá com o assunto do dia. Professor Luiz Paulo, o assunto do dia foi a morte do Sean Connery, né? O Sean Connery aos 90 anos. Segundo o que a família relatou, ele já não estava tendo mais qualidade de vida, né? Então já não era bom. Então a família até ficou assim, aliviada, mais conformada e aliviada que ele descansou. Então, ele também morreu dormindo, né? Também tem isso. Foi melhor assim, diz que não estava mais. E agora a morte desse rapaz aí que fazia o Louro José, foi dada ontem e pegou a todos de surpresa. Muito chocante. Tom Veiga, ele revolucionou a forma de apresentação de programas para dona de casa, né? Ele deu um outro formato, tanto que outras, a exemplo, a Palmeirinha também arrumou um assistente de palco boneco para si, né? Mas a gente tem uma situação também da troca entre ele e a Ana Maria. Era uma coisa muito espontânea, tanto que ficou por 4 ou 5 anos na Record, veio para a Rede Globo, e na Globo ficou 21 anos, né? Completou no mês passado 21 anos dessa parceria na Rede Globo. E um talento, né? A gente não pode desmerecer, né, o talento dele na improvisação, no bom humor, o raciocínio rápido, né? Então é um quadro que vai fazer falta. Eu não sei como vai acontecer no caso da Ana Maria Braga em continuar com o seu programa sem esse charme, sem esse plus que dava a graça e não ser só mais um programa com receitinhas, ter aquela graça de ter as brincadeiras do Louro José, né? Não acredito também que ele vá ser substituído por alguém. Eu acho que, a exemplo de outros personagens que morrem, né, o Louro José não vai caber outra pessoa manipular, nem fazer uma voz, mesmo que parecida, mas não vai ter a mesma presença de espírito, o mesmo bom humor, a mesma inteligência no Tom Veiga. E também não tem a causa-morte, né? A causa-morte não foi divulgada. Ainda não. Foi encontrado morto em casa. Não foi revelado ainda. Estranho, né?
Estranho, normalmente se fosse. Mas no caso, como ele não morreu em hospital e tudo mais, que você já tem um acompanhamento clínico, veja, ele foi encontrado morto ontem. Ainda não deu tempo de fazer todos os exames toxicológicos, fazer toda a necropsia que tem que fazer, porque tem que examinar sangue, tem que examinar cérebro, tem que examinar todos os sistemas. Não, mas se fosse um infarto, já saberia. Você me perdoa. Se fosse um infarto, já saberia. É muito fácil. Você tem características com relação ao infarto do miocárdio que são bem aparentes, mas tem outras doenças que, de repente, podem acontecer. Mas no caso, ele andava muito triste, né? Segundo os amigos, relato, ele andava muito triste. Ele tinha. Mês passado ele se separou da esposa, né? Não, muito triste e tal. E a coisa. Bom, vamos aguardar para ver, né? Mas é uma depressão, essa coisa toda. Isso está realmente judiando do ser humano, né? Como eu falo sempre, a sociedade humana ela anda doente há muito tempo. Nós estamos doentes. Estamos tanto de maneira tão doente nós estamos. A expressão correta é essa. Nós estamos tão doentes que o ser humano sai à rua, sai numa rua, como aconteceu ontem em São Paulo. Não que não tenha o direito, não estou dizendo aqui de direito de fazer. Tem direito de fazer o que quiser. Mas diante de uma pandemia, diante de um vírus tão contagioso como esse, o camarada sai à rua para protestar contra uma vacina que não existe. Contra o direito de não tomar a vacina. Dizer assim, não quero ser obrigado. Meu amigo, você não quer, você não toma. Se você não quer usar a vacina... Agora, eu espero que caia a ficha de todo mundo aí, porque não é a vacina do Butantan que os insumos vêm da China. A AstraZeneca lá, de Oxford, também usa matéria-prima da China. Não tem acordo. Ou você vai tomar... A gente tem uma situação muito clara. A gente tem 3 grandes fornecedores de material químico, farmacêutico, aqui para o Brasil. China, Índia e França. Acabou. Não tem saída. Aí eu pergunto para você, com quem o Jair Bolsonaro não arrumou treta? Qual a Índia, por enquanto? O Bolsonaro está em rota de colisão, que é a China. Exatamente. e a Então, mas não adianta. Você vai comprar agora material farmacêutico, químico farmacêutico da Índia? Não tem o suficiente. Nem eles fornecem todos que nós precisamos. Simples assim. Aí fica essa esquizofrenia ideológica, aí bota esse povo todo na rua. Ontem a imagem era uma imagem muito triste de ver. Aqueles senhores e senhoras, rapazes, todo mundo ali, vestido de camisa da seleção brasileira. Coitada da seleção brasileira, mereceria, não mereceria um fim como esse. Desvalorizada a camisa, desvalorizou, né, com esse tipo de gente maluca aí. Mas eu gosto dessa provocação que o Hermínio faz, de falar que isso é ser patriota. Você colocar uma camiseta amarela com o distintivo da CBF significa que você é brasileiro? E o seu exercício de cidadania diário? O Hermínio acabou de puxar a orelha de muita gente falando assim, cara, você está em um feriado, 24 horas no feriado, meia hora você pode fazer uma inspeção na sua casa e você pode, de repente, evitar que não apenas você e sua família, mas o seu bairro, porque a sua casa pode ser um foco de dengue para o seu bairro. Mas isso não interessa a muita gente. Muita gente vai pensar assim, o governo é que tem que passar com o fumigador, com o fumacê, o governo é que tem que vir inspecionar isso dentro da sua casa? Sendo que às vezes a pessoa que está em casa não deixa nem o agente entrar. Exatamente. E aí reclama porque o fumacê está fazendo o seu cachorro tossir, está fazendo mal para os seus bichinhos, mas você está fazendo a sua parte? Muito bem. Você coloca o lixo para fora no horário que tem que colocar? Eu vejo muita gente colocando o lixo para fora, o caminhão do lixo só vai passar às 8 da noite, 10 da manhã já está colocando o lixo para fora. E aí vem um cachorro vadio e rasga, ou então vem a chuva e leva o lixo embora, e a culpa magicamente é do prefeito, é do governo. Agora, quem é que não obedeceu o horário e o calendário? Foi o prefeito? Foi o governo? Então o exercício de cidadania tem nessas coisas.
Muito bem. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa cutucar a pessoa e falar assim, cara, esse gato que você está fazendo da TV a cabo, isso é o mesmo nível de corrupção do que você vê deputado, senador, com dinheiro na cueca, dinheiro em partes íntimas. A pessoa, não, isso aqui é diferente. Não é. É que com os outros é feio, comigo é desculpável. E agora nós estamos vivendo aqueles momentos, o Estado brasileiro virou o momento de culpar os outros, né? Sempre tem alguém, sempre tem um culpado, né? Agora é assim, né? Que nem o ministro Ricardo Salles, manda uma mensagem, pede desculpa. Diz que não foi ele, foi um assessor. O Flávio Bolsonaro vai viajar com dinheiro do Senado, diz que quem se atrapalhou foi um assessor. Sempre é alguém, né? Sempre é um assessor que fez, né? Nunca foi ele que fez, nunca foram eles que fizeram. Mas muito bem. Ô Luiz Paulo, antes de vamos virar aqui a página. Não sei se te interessou para alguém. Ontem eu assisti um pedaço. Foi a única coisa que eu assisti ontem na Globo, foi a entrevista da Xuxa. Por quê? A Xuxa está recebendo aí muitas críticas. Tem um apresentador, eu não gosto dele, mas o cara diz que o cara tem sucesso. Quando eu vou ver o Ibope dele, é nada, quase nada. Não sei qual é o sucesso que ele tem. Talvez seja por conta das provocações que ele faz, aí as pessoas vão e reproduzem aquilo como se fosse um grande... Mas não é. Então aí você tem aquele apresentador chamado Siqueira. Eu vi, assim, numa rede social, ele falando sobre a Xuxa, achei ele muito grosseiro. Não poderia ser diferente, porque é a marca dele. É a marca dele, é o personagem que ele incorporou para a vida dele, é aquilo. Grosseria, falta de ética, né? Então é aquilo lá, é aquele jeitão dele. E aquilo agrada uma camada aí da sociedade, a gente sabe que agrada mesmo. Entendeu? O camarada, quando é esse o Ratinho já fez isso uma época, pegava lá aquele cacetete dele e quebrava o fax. Lembra, no início da carreira do Ratinho? Lá em 96? Na verdade, o Ratinho estava imitando o Alborguete. Isso. Né, que foi deputado estadual lá no Paraná. Né, ele tinha um programa na hora do almoço que só faltava espirrar sangue na tela. Então. Né, e ele era muito visceral, muito grosseiro também, falava palavrão. E uma parte de Curitiba se horrorizava, mas outra aplaudia, achava maravilhoso, tanto que ele foi deputado estadual por 3 vezes e conseguiu, depois de falecer, né, a fama, fez o filho também continuar como deputado. E nós estamos vendo essa tendência ainda querendo prosperar, né? Querendo prosperar. Então você vê, aí ele atacou a Xuxa, o apresentador Siqueira, dizendo que a Xuxa cometeu... como é que é o nome? Pedofilia. Eu achei aquilo muito grosseiro, porque foi um filme... Tem um filme que ela fez quando muito nova, em que sugeria, né, no roteiro do filme, o sexo de uma mulher mais velha com um garoto de 13 anos. Era uma garota que também foi vendida, a história... Eu não sabia da história do filme, fiquei sabendo agora. Amor, como é que é? Amor, Estranho Amor. Estranho Amor. Então, era um homem, tinha o Tarcísio Meira, só tinha fera ali, né? Só tinha fera. É interessante que para esses figurões não pega a crítica, porque lá no filme também eles se envolvem com menores. Porque o filme retrata isso, a prostituição infantil. Sim. Parece um assunto velho, um assunto novo, mas não é um assunto velho. A prostituição infantil no Brasil, a exploração infantil, sempre existiu. É que hoje existe. E esse é um filme do começo dos anos 80, né? E a Xuxa fez uma participaçãozinha, ela não era a atriz principal. A protagonista. Não era. Ela fazia o papel de uma garota de 15 anos que foi vendida para um prostíbulo. Né? Então, se a gente seguir a regra de que o ator que faz um papel desse, ele é isso, é aquilo, então... Tem vários rotulados aí. Vamos imaginar a Grazi Massafera, que foi muito elogiada no papel numa série da Globo, porque ela fez uma viciada em crack. Quer dizer que ela se viciou em crack para fazer o papel? Óbvio que não, né? E tantos outros que fizeram papéis de viciados, fizeram papéis de gigolô, fizeram papéis de
até de prostitutas mesmo. Tinha uma novela chamada... Márcio Garcia fez papel de garoto de programa e hoje ele é numa novela e hoje ele apresenta um programa sobre família. Olha só. Exatamente. Quer dizer que ele virou ele era cafetão, né? De programa? Claro que não. Ele era cafetão. Tinha uma novela chamada Saramandaia, lembra, Luiz Paulo? Muito antiga. Marcelo deve lembrar também. Mas teve o remake dela com uma minissérie recentemente. Então, aí tinha lá o chamado Bataclan. Lembra do Bataclan? Bataclan era um lugar lá, um prostíbulo, né? Era um cabaré e tal, um prostíbulo. Então, quer dizer, não era... antigamente falava que era Casinha da Luz Vermelha. Casa da Luz Vermelha. Então, quer dizer, não quer dizer Casa que aquelas... das primas também. Então, aquelas atrizes que participaram daquela novela, inclusive tinha a atriz muito consagrada, né? No caso, a Heloísa Mafalda, que era a Maria Machadão. Não queria dizer que depois... Dines Fati também. Como? Dines Fati, né? Quer dizer, então não queria dizer que elas eram prostitutas. Nem foram assim rotuladas, né? Como prostitutas. Então, esse Siqueira, realmente, ele, do meu ponto de vista, uma pessoa grosseira, uma pessoa totalmente grosseira, apresenta um programa horroroso, que eu não assisto, mas o que eu leio aqui, do que ele apresenta, às vezes aparecem uns temas assim que ele apresenta, um homem que é sem modos nenhum. Tem uma coisa que viraliza muito na internet, quando ele infartou. O infarto é uma coisa séria. Uma coisa muito séria. Ele infarta e ele retorna ao programa dentro de um caixão. Entendeu? Dentro de um caixão tocando aquela marcha fúnebre. Então eu não sei, é muita grosseria. Uma pessoa... Tudo bem, ele tem o direito de fazer? Vamos lá. Tem o direito de fazer. É aquela coisa de São Paulo, né? Tudo me é lícito, porém nem tudo convém. Né? Agora, é o seguinte, eu assisto se eu quiser. Por exemplo, eu só sei que o Siqueira existe porque ele gera polêmica e está aqui na internet, nos canais de notícia. Por isso que eu sei que ele existe. Porque senão eu não saberia que ele existia. Eu não gosto de ver programa desse nível. Nunca entrou esse tipo de programa na minha casa. Não deixo entrar. Essas porcarias. Entendeu? Eu me lembro quando eu comecei, eu voltei aqui para a Rádio Guarujá em 2000, fevereiro de 2000. O que estava no auge ali em 2000 era o tal do Big Brother. Então, ai do programa de rádio, eu me lembro, um programa de rádio... Que não falasse dele. Que não falasse do Big Brother. Eu fui na contramão da história. Eu falei aqui para a direção na época, eu não vou falar de Big Brother, o Marcos Filho não vai falar. Eu não vou aqui ficar cultuando o ócio, cultuando a intriga, que naquele ambiente que eles estavam do Big Brother era só isso, era intriga, era um falando mal do outro, aquela coisa toda, e eles vendiam aquilo como grande sucesso. Eu tinha consciência que fazia muito sucesso no Brasil, fazia mesmo. Uma vez nós fomos viajar lá pro Fortaleza, parou. E a cidade parava. A cidade parava à noite, aí o rapaz do hotel falou assim, não, você vai sair agora, vai passear tranquilo. O pessoal está assistindo o Big Brother. Depois o pessoal sai para a rua. Em Salvador é a mesma coisa. Tem um amigo que foi para Salvador, disse que Salvador... Ele falou, cadê o povo? O povo sumiu. Enquanto o Big Brother estivesse lá, o povo sumia. Depois que acabar o Big Brother, as ruas ficavam cheias. Então era isso, a gente sabia. Tinha muita audiência aquilo. Só que eu decidi aqui no meu programa, que eu apresentava, falei para o Marcos Filho, você fala de qualquer coisa, menos de Big Brother. E não perdemos audiência por isto. Não perdemos audiência. É arriscado, mas não perdemos audiência. E é isso aí. E a televisão brasileira, ela envelopa aí esses programas. A Globo, então, nem se fala. Envelopa programas porcarias. E eu vejo uma crítica, Luiz Paulo, principalmente você critica muito a Globo, que eu sei. Aí a Globo é muito criticada, né, por todos. Então, a Globo é permissiva, a Globo é isso e aquilo. Só que a Record... Tem um ditado que fala que prego que se destaca leva martelada. Então, mas aí que tá. O que a Record faz? A Record, que é uma emissora eminentemente com uma linha, tem uma linha voltada a uma determinada religião, que eles ficam o tempo todo apontando o dedo na ferida dos outros. Mas o que a Record produz? Veja lá o que a Record produz. É programa de fofoca. De celebridades. É programa de fofoca. Novelas. Eles lá fazem uma engana que eu gosto, botam uma novela religiosa. Mas são novelas, a Globo também faz isso.
e coloca mas tem outra linha de novela também na Record. E a Fazenda? O que é a Fazenda? A Fazenda é o Big Brother. Só que para Big Brother celebridades. Acabou. Olha, Hermínio, deixa eu falar uma coisa. Ô Luiz Paulo, antes de você complementar, só para complementar essa parte do Hermínio, a Record está seguindo meio que o estilo da Globo, de programação, em todos os quesitos, na parte tecnológica e na parte de conceito. Isso é verdade. Isso aí a gente vê claramente, a Record copiando, o Jornal da Record é uma cópia do Jornal Nacional, o Bom Dia Brasil é uma cópia aliás, o Fala Brasil é uma cópia do Bom Dia Brasil. A gente tem, de fato, essa situação. O Domingo Espetacular é uma cópia do Fantástico e por aí vai. Às vezes um pouco com algumas fórmulas diferentes, mas a ideia geral de programação, a grade de programação é muito parecida. Não, e até eles contratam, viu, Luiz Paulo? Até eles contratam ex-globais para colocar lá dentro. Eu estava vendo esses dias aquela... Já foi apresentadora do Fantástico. Como é que é o nome dela? Ferraz, não sei o que, Ferraz. Carolina Ferraz. Carolina Ferraz. Já apresentou o Fantástico, agora está no Domingo Espetacular, é verdade. Tá apresentando lá, entendeu? O Sérgio Aguiar, que era da Globo News, fazia o Em Pauta, tá lá na... Eles levaram o Celso Freitas, levaram aquele outro, Marcos Rummel. Nunca mais vi, mandaram embora já? Não vejo mais eles na televisão. Será que eles ainda estão na Record, Marcelo? Eu não tenho visto mais. Marcos Rummel e eu acho que eles ainda estão na Record, mas eles não estão mais apresentando. No caso do Marcos Rummel, ele não apresenta mais o Câmera Record. Né? E o Celso Freitas? Não vi mais. Celso Freitas está apresentando de vez em quando o Jornal da Record. Entendeu? Então é muito difícil. Agora você vê, a CNN, para poder ter um pouquinho mais de audiência, teve que contratar os apresentadores lá da Globo, o Márcio Gomes, aquela turminha lá. Entendeu? Tem que contratar, não tem saída. Por que eles não... Ninguém nega que são profissionais bem formados. Não, isso. O padrão Globo de jornalismo e de qualidade que o Boni imprimiu quando na sua passagem pelo comando da Globo, ele realmente fez escola. Não é à toa que essa empresa de comunicação é a 4ª maior produtora de conteúdo do mundo. Agora, Luiz Paulo, por que as outras emissoras, no caso uma CNN, que carrega essa chancela, esse nome CNN, por que ela não faz o profissional? Porque a Globo, ela fabrica o seu profissional. Ela fabrica o profissional. Posto que o mercado brasileiro já está dado. O mercado brasileiro ele não tem uma margem tão grande assim para grandes inovações. A gente pode dizer que, em termos de inovação, a última empresa de comunicação que inovou foi a MTV há 30 anos, quando era inaugurada. E mesmo assim era para um nicho de mercado, não era para o mercado inteiro. A MTV tinha um público específico e era uma televisão que, embora funcionasse em canal aberto, também era um canal limitado para algumas cidades e tudo mais. Então, quando a CNN tem essa proposta de falar para o Brasil inteiro, ela vai falar de uma linguagem, vai buscar a linguagem que o brasileiro está acostumado, rostos que o brasileiro está acostumado. Então tá aí a sua resposta. E tem mais, viu, Luiz Paulo e Hermínio, principalmente nos canais fechados. Esses canais fechados que tem como segmento o jornalismo 24 horas, se você reparar na programação deles, é praticamente a mesma receita para você combater a audiência, né, a briga pela audiência, pelo ponto. E aí essa situação que quem lançou foi a Globo News, ela não é muito diferente da CNN lá dos Estados Unidos, da Deutsche Welle ou da TF1 na França. Então, dessa situação, a Globo News não está, a CNN não está inovando nem deixando de inovar em absoluto. Agora, deixa eu só retomar uma situação, Hermínio. A gente estava falando da qualidade de programas e tudo mais. Eu vou fazer um retrospecto pessoal aqui. Quando eu era mais novo, mais estúpido talvez, em alguns momentos eu me divertia com aquela troca de farpas que existia. Eu era um dos poucos que ia assistir ao vivo, ia no plenário, né,
assistir o então vereador Romazini, o então vereador Nenck em posições políticas opostas, né? E um atacando o outro. E de posicionamentos políticos, eles passaram a se atacar pessoalmente. No momento, eu deixei de achar aquilo engraçado. Eu acredito que o amadurecimento vai acontecer na população em geral com isso. Vai chegar um momento em que a população, o espectador, ele vai ficar mais amadurecido, menos estúpido, menos imbecilizado. Você está usando palavras fortes. Estou mesmo de propósito. E ele não vai mais achar graça nisso. Ele vai falar, vai ficar cansado dessa linguagem, né, Luiz? Exatamente. Então, como eu fiquei cansado daquela troca de farpas ou de agressões pessoais, porque não era mais uma situação em que um personagem político da esquerda combatia ideias de um personagem político da direita e vice-versa. Chegou ao ponto da agressão pessoal. Quando chegou a esse ponto da agressão pessoal, me deixou de ser interessante. Eu ia na Câmara, assistia aquilo e falava, o que isso está melhorando o Guarujá? E nada. E nada. Então, assim, quando você tinha uma discussão de caráter político, um projeto, em que você tinha um anteprojeto, você tinha uma ideia contrária, que isso não vai trazer benefício à cidade, ok, eu achava maravilhoso que os dois debatessem, porque os dois tinham essa verve de debatedor, mas começou a descambar para o lado de ofensa pessoal, que não me acrescentou nada, que não ajudou a cidade em nada, fazia com que o presidente encerrasse a sessão ou desse pausa à sessão, paralisasse. Eu acredito que vai chegar no momento em que Marcelo Rezende já faleceu, mas que personagens como o Datena, como o Siqueira, vão se remendar a exemplo do que aconteceu com o Ratinho. Veja, não que o Ratinho tenha melhorado muito a qualidade do seu programa, ainda é um programa grosseiro. Você tem alguma situação, mas ele não é agora só grosseiro. Ele tem alguns momentos de reflexão, ele tem alguns momentos de música, mesmo que você não goste da música que ele leva, enfim, mas não é mais só aquela bizarrice, aquele show de horror, aquela vida maldita, aquela vida bandida que era só mostrada antigamente no programa do Ratinho. O programa do Ratinho virou um show de variedades, em que você tem muita bizarrice, mas ainda assim não está tão grosseiro quanto era antes. Eu acredito que não que esses programas não tenham espaço, ainda vão ter público, vão ter espaço, mas acredito que com o amadurecimento da sociedade brasileira, as pessoas vão dar menos audiência a isso vai ter menos espaço, ainda vai ter um espaço para eles, só que menor. Bem, Luiz Paulo, para fechar aqui o programa, viu, Marcelo? Vamos lá. O que acontece? É muito difícil encontrar o momento de parar. Eu estou falando isso porque o Anderson Silva, final de semana agora, anunciou a sua aposentadoria. Última luta. Deveria ter combinado com uma luta com o mais fraco, né? Podia ter escolhido o mais fraco. Isso existe. A gente sabe que existe isso. Quando eu vi o tamanho do sujeito lá, do caboclo que ia lutar com ele, eu falei, peraí, isso aí se não for combinado, ele vai dançar. Porque o homem era um touro. O jamaicano lá, o camarada, sacudido, hein? Não era fácil, não. E o Anderson Silva tá magrinho, né? Tá aquela coisinha muito miúda e tal. O braço do cara era uma tora. Pode ser que ele ganhe podia ser, né? Que ele iria ganhar pela habilidade dele, pela experiência, por técnica e tal. Mas o camarada lá era muito grandão mesmo. Então, o bicho pegou ali para ele. Agora, ele poderia ter parado em qualquer outra vitória que ele teve mais para trás, parece que ele ganhou algumas lutas, poderia ter parado ali, ou não, ou nem precisava lutar mais. Quando ele quebrou ele quebrou a perna mesmo, foi muito feio aquele acidente de trabalho que ele teve. Ele ia ter parado ali, acabou, já era um homem
consagrado, milionário, reconhecido, podia ter parado. Então o negócio, parar é uma coisa Ninguém muito... quer parar nessa imagem, Hermínio. Não, mas Todo Pelé, mundo mas quer peraí, parar no mas auge. o Pelé parou bem. Aí é o que eu quero fazer. É diferente, né? Por que é diferente? Saber parar. Então, mas isso que eu estou dizendo, saber parar. Esse é o tema que eu estou trazendo. Por que é tão difícil saber parar? No caso, o Pelé, ele foi jogar uma liga que não existia, né, que era a Liga dos Estados Unidos, e claro que ele seria a melhor coisa, mesmo ele em decadência, ele seria a melhor coisa que ia acontecer ali. Ia ganhar muito dinheiro. A ponto do Reagan falar assim... Mas ele foi para vender TV a cabo, né? Assinatura de TV. Não, mas olha, ele foi jogar lá... Ele foi para lá para ganhar dinheiro, porque a fama ele já tinha. Para ser garoto propaganda de uma TV a cabo. Sim, mas ele foi lá jogar bola onde ninguém sabia jogar bola. Tanto é que ele teve que levar... Aí fica muito fácil. Pô, ficou fácil. Só ele sabia jogar. Quando o Anderson Silva lá no Asilo dos Inválidos, pô, Então. ele vai ser o melhor lutador de lá. Então, aí o que o Pelé fazia? Começou a levar alguns jogadores aqui do Brasil, amigos dele e tal, pra montar time lá, porque os times lá eram muito ruins. Então tinha que levar o pessoal daqui... Do exterior também, viu? Do exterior, Beckenbauer. Então, ele chamou os caras, ó, vamos lá, que tem um time lá, monta, a gente vai fazer um negócio bem bolado e tal. E ele sempre foi a grande estrela do negócio. Conseguia, mesmo com a idade que estava, fazia os gols lá no Cosmos, né? Ele fez muitos gols. Cosmos, New York Ficou Cosmos. bonito, mas lógico, ninguém se atrevia a dar uma entrada no Pelé, ninguém se atrevia. Todo mundo deixava ele fazer gol de bicicleta, gol. Então o Pelé fez muito gol bonito lá no Cosmos. Então, mas ele soube parar aqui no Brasil, saiu da seleção brasileira, tricampeão mundial, fez a despedida dele, saiu numa boa, entendeu? Deixou o Santos no momento também legal, ganhou. Teve um jogo da Portuguesa, foi 3-2 pro Santos, acho que foi em 73. Jogou bem, marcou um golaço e tal. Então ele saiu numa boa, saiu bem. Sai bem, sai entre o primeiro e o segundo tempo, sai ali no intervalo, né? Não foi isso? Ele saiu no primeiro tempo ainda. Saiu no primeiro tempo. Se o time perder, assunto é do time. Enquanto ele estava ali, estava bem, entendeu? Acabou. Não, mas ganhou, viu, Hermínio? Não, mas ganhou, mas sai bem, mas o camarada sai bem. Agora o Anderson... Agora vamos lá, o Silvio Santos, quero falar agora do Silvio Santos. Ô Hermínio, antes de você falar do Silvio Santos, essa questão do jogador de futebol hoje, por que o jogador de futebol está postergando a aposentadoria dele? Está esticando a carreira dele para chegar ali nos 38, 39, tem jogador que está jogando 40, 41, 42 anos, porque também tem muito incentivo da própria mídia, que fica enchendo a bola do jogador dizendo, não, ele tem garrafa vazia para vender, ele tem bola para jogar, mesmo com o futebol estando muito rápido, muito forte, né? Então, há também uma forçação de barra nisso. Não, mas em alguns casos vale lembrar o Zé Roberto da Portuguesa, que era da Portuguesa, foi do Palmeiras. Não, sim, alguns jogadores têm condições. Com 41 anos ele dava... E aí também tem aquela coisa, o jogador com 38, 39 anos, ele tem uma experiência, uma vivência, que o moleque com 18, 19, 20, era aquilo, vou falar uma coisa de 50, 60 anos atrás, o Vavá sempre falava isso, reclamavam que o Vavá, ele não corria em campo, aí ele terminava as partidas com a camisa seca, né, e todo mundo com a camisa encharcada, aquela camisa de algodão pesada, e ele falava simplesmente que tem que correr a bola. Eu entendo, Luiz Paulo, mas o futebol de hoje é muito mais dinâmico, é muito mais rápido e muito mais viril. Não é todo jogador com idade avançada de 38, 39, 40 que consegue suportar o ritmo do futebol de hoje. Sim, certamente, até porque você tem as lesões de ligamento, de joelho e tudo mais, de tornozelo, que fazem com que os jogadores não consigam ter uma longevidade. Mas nós temos alguns casos que eles atingem a longevidade. Né? O que eu ouço de jogadores do passado, jogar antigamente era uma coisa muito séria. O cara tinha que saber jogar. Não é como hoje. Hoje você joga no tapete. Naquela época você jogava chegar naquele estufo de grama, buraco não acabava mais, a chuteira... Bola de capotão, né? A chuteira era muito ruim, a bola não era apropriada. A chuteira era prego.
Então, era totalmente diferente. E outra coisa, os zagueiros eram avançou muito. Os zagueiros eram truculentos, batiam mesmo. Então, cara, eu vejo o seguinte... eles eram? Não são mais? Puxa, que alívio. Não, eles eram. Hoje são mais técnicos. Naquela época o cara batia mesmo. O cara batia porque era o que sobrava para ele, era bater. Bom, mas vamos lá. Vamos falar aqui do Silvio Santos. Por que parar é tão difícil? Prestes a completar 90 anos, ele faz 90 anos agora em novembro, né? Isso. Se não me engano, novembro ele faz 90 anos. Silvio Santos admitiu que sua cabeça não é mais a mesma. Ele está esquecendo algumas coisas, ele vem falando disso já desde os 88. Você sabe que o Roberto Marinho, quando ele também tinha ali por volta de 87, 88 anos, o Roberto Marinho morreu sem saber que ele era o dono da Rede Globo, sem saber quem ele era. Sem conhecer as pessoas. O Roberto Marinho, num jantar, ele pede... Isso quem conta é o Boni, no livro do Boni. O Boni, sim. Aí ele contou que estava num jantar, na casa do Roberto Marinho. Aí o Roberto Marinho chegou, cumprimentou a todos, e ali no meio do jantar, pergunta isso, pergunta aquilo. Daqui a pouco ele vira pro Boni e fala assim, escuta, você não me arruma um emprego? Eu sei fazer algumas coisinhas e tal, não sei o que e tal. Isso foi muito... O Boni falou que foi muito chocante ouvir isso do Dr. Roberto, né? Quer dizer, não lembrava mais, assim como o Tuta também, da Jovem Pan, também não lembra mais de nada. Então, e o Silvio Santos está caminhando, parece que para isso aí. Com 90 anos vai ser meio complicado. A família não permite mais que ele vá no estúdio gravar nada, ele está interditado mesmo, segundo as notícias que chegam. Né? E ele disse que realmente ele escreveu uma carta, foi para o Marcondes Gadelha, que escreveu um livro sobre o sonho sequestrado, o sonho do Silvio Santos de ser presidente da República. Então ele fez uma homenagem ao Silvio. E o Silvio escreveu ali, foi o prefácio do livro, escreveu alguma coisa ali para ele e está dizendo que ele não está lembrando mais de nada. E aí, gente, vocês acham que o Silvio já deveria ter parado ou não? Fala. Hermínio, eu não quero ser polêmico, por quê? Mas eu já vou inaugurar aqui dizendo que ele já deveria de parar há muito tempo. Sim. Porque eu não vejo mais Silvio Santos como aquele comunicador da década de 70, 80, até mesmo começo dos anos 90. Agora, na tua opinião, Marcelo, quando que ele deveria ter parado? Quando? Eu acho que no começo dos anos 90 já 90? Deveria ter parado. Mas 90 ele estava novo, 90 ele estava com 50... Não, mas já estava perdendo a mão já. Não, mas estava bem, mas estava perdendo a mão já. O cara tá com 60 anos, tá bom, o cara tá em... Silvio Santos... Eu não quero ser polêmico, Hermínio, não, sim, mas peraí, mas o Silvio com 60 anos dava show dentro do palco, hein? Ele era muito ativo. Respeito a sua opinião. Eu acho que ele deveria de sair. Não, mas aqui não é nem questão de opinião, é questão do que a gente via. É a questão de performance dele no palco. Você tem a sua ótica e eu tenho uma ótica um pouco diferente. Não, tá respeitada a sua ótica, mas o que o Silvio demonstrava no palco, como performance de palco, de apresentador, ele com 60 anos, ele era imbatível. Isso era uma coisa que todo mundo via no palco. Ele demonstrou a mesma vivacidade do próprio Roberto Marinho, com 60 anos, ter feito a Rede Globo. Ter feito a Rede Globo, exatamente. Isso é fato. O Roberto Marinho tinha 60 anos quando ele formou a Rede Globo. Quer dizer, era um homem já maduro, mas muito avançado para o seu tempo. E o Silvio, como apresentador com 60 anos, ele estava num vigor muito grande. Por isso que eu te perguntei. Olhos para novos apresentadores. Olha o que aconteceu, por exemplo, com o Celso Portiolli, olha o que aconteceu com a Eliana, o próprio Ratinho, que embora não tenha sido formado por ele, a grande oportunidade não foi na Record, no Ratinho, foi no SBT, em que o Ratinho pôde sair do programa policial e fazer um programa de variedades. Então, para mim, o Silvio Santos, ele soube fazer a transição, talvez numa velocidade menor do que poderia ter sido, mas ele começa a trazer a Silvia, depois a Patrícia, ele começa a trazer as filhas para fazer a apresentação do programa. Eu tenho certeza que o Thiago, mais dia menos dia, o Neto, vai também conduzir, já conduziu 2 ou 3 teletons, né, muito bem, aliás, o último que ele conduziu. Então eu acredito que a transição
do Silvio Santos para os seus herdeiros, para as filhas e neto, tenha sido conduzida de uma forma apropriada. Até porque ele perdeu o Gugu, né? Até porque ele não tem um outro nome de tanto carisma quanto ele próprio. O Gugu talvez se assemelharia a isso, mas o Gugu se perdeu numa vaidade, numa situação de querer ter sempre a exclusiva e tudo mais, e acabou forjando aquela entrevista ridícula com o suposto ET Bilu, aí aquela outra armação com gente que seria do PCC fazendo entrevista. Então a perda de caminho do Gugu, de credibilidade, fez com que ela perdesse essa posição de herdeiro ou de sucessor do Silvio Santos nos programas dominicais. E aí o Silvio Santos teve que apelar para um hall de apresentadores que o sucederiam, cada um num nicho, vamos dizer assim, cada um num tipo de atração. Eu acho que ele está agora no momento realmente de parar, mas que ele soube conduzir ao longo dessa década de 2010 a 2020 essa transição, trazendo pessoas que iriam suceder antes, em que ele fazia o programa, ele apresentava todos os programas, ele começou a diminuir essa frequência já desde o ano 2000, vamos lembrar, até chegar ao ponto que ele apresentava só uma atração e agora não apresenta mais nada. Apresentadores como Larry King, por exemplo, e aquele outro, tem um outro apresentador americano. David Letterman. Então, eles pararam, né? Eles anunciaram. Pararam. Ó, meu último programa é hoje e tal. Agora eu vi aqui no Brasil, por exemplo, Jô Soares não soube parar, não soube se despedir das câmeras. É verdade. Né? Raul Gil não está sabendo fazer isso. A gente vai contar assim, ó, Raul Gil, Jô. A Hebe não soube se despedir. Porque não tem mais a grande vivacidade, não tem mais. O peso da idade e a saúde também debilitante. Eu acho que o Silvio poderia ter feito uma grande homenagem a ele, pessoal. Ele mesmo fazendo homenagem a ele, quando ele completou 80 anos, estava bem, ele estava bem. O Silvio com 80 anos estava bem na televisão. Parava ali. Foi quando ele deu o selinho no Gilberto Gil. Lembra disso? Dessa fase? Deu um selinho no Gilberto Gil, deu na própria Hebe, ele deu na Ivete Sangalo. Então, naquele momento ali do Teleton, poderia chegar a anunciar. A partir de hoje, fez tudo, né? Fez tudo. Penso assim dessa maneira, né? Mas ele continuou, tá aí. Agora, com 90 anos, como é que faz para fazer aquela grande despedida? Vai ficar difícil, hein? Olha, ainda é possível. Desde que não demore muito, mas ainda é possível. Vamos ver. Muito bem, Luiz Paulo, eu não tenho mais tempo. Obrigado por ter participado aqui do assunto do dia. Marcelo, você volta meio-dia, né? Volto meio-dia no Rotativa, 16 horas no Boa Tarde Cidade. Luiz Paulo. Eu volto amanhã no Você Sabia. No Você Sabia, legal. Então, até amanhã, Luiz Paulo, no Você Sabia. E continue com a programação da Rádio Guarujá. Muito obrigado pelo carinho, respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. E vocês que nos acompanharam pelas redes sociais, também pela Guaru TV, pela TV Guarujá e pelos 1550 da Rádio Guarujá. Até amanhã com mais um Bom Dia Cidade. Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.